Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e eu tenho aqui comigo no estúdio a pastora Sinorá, da Igreja Batista da Shalom, aqui de Curitiba, para uma conversa sobre como fluir por dentro, desentulhando os poços do coração. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero te fazer um convite muito especial para que você seja uma cooperadora deste programa, deste projeto. Se inscrevendo no canal, compartilhando com uma amiga, curtindo esse episódio e colocando nos comentários o que tem impactado o teu coração. Esse é um assunto muito necessário para esses dias. A gente vai caminhando no nosso dia a dia, sem perceber, nós vamos entulhando o nosso coração. Não é verdade, pastora Sinorá? Pastora Sinorá, seja muito bem-vinda. É uma alegria imensa tê-la aqui conosco. Eu que agradeço também, estou feliz em Deus e pela sua oportunidade, tudo muito novo, mas creio que Deus tem preparado esse tempo aqui para estar junto com você. Obrigada por estar aqui comigo. Pastora Sinorá. Posso chamar ela de Sinorá? Pode chamar de Sinorá, de Sino, o que você quiser. Quando que surgiu esse tema? Em que momento você percebeu que Deus estava te chamando para falar sobre desentulhando os poços do coração? Esse tema surgiu há uns 10 anos atrás. Eu fui chamada para falar em um congresso de danças lá da igreja mesmo, o pessoal estavam na chácara fazendo esse congresso. E eles estavam muito envolvidos com o mover do espírito, com o derramar das águas, inclusive tinha algumas piscinas no local. E aí eu pensei num tema como esse. Me veio à mente essa questão de poços e esse acontecimento que alguns poços ficam entulhados e não podem receber a água que realmente é necessária, a água da vida, e pegando isso humanamente falando, não podem receber, por serem poços, que a palavra diz, inclusive Jeremias fica falando, Deus fala que o povo dele cometeu dois males, um de ter abandonado o Senhor, né, e o outro de ter buscado águas em outras fontes. Então, fizeram esses dois males diante de mim, Jeremias diz. Abandonaram-me a mim, diz o Senhor, e foram buscar águas em outros lugares. E aí, diante disso, gerei essa palavra no Espírito, e ela foi, então, compartilhada ali, e foi uma palavra que Deus foi deixando claro que muitas pessoas precisariam receber esta palavra. E no começo, deixou bem claro, direcionado para nós como Igreja Shalom. E eu, então, depois desse retiro, a primeira coisa que fiz, compartilhei essa palavra na igreja, sede, né, onde nós estamos. E depois fui ouvindo de Deus e repartindo com outras Shaloms. E fui guardando essa palavra aí, né, no meu coração e repartindo ela só em momentos muito específicos que Deus direcionava. Porque eu fui tendo essa percepção que nós vamos entulhando muitas coisas no nosso coração, sentimentos contrários da natureza de Deus. E a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E às vezes nós nos preocupamos em guardar tantas coisas. E aquilo que tem valor para nós fica muito bem guardado. Aqueles que têm suas joias, coisas de muito valor, inclusive tem até o cofre para ter aquele lugar seguro. E às vezes a gente não tem essa mesma disposição, essa clareza de guardar o nosso coração. E a Bíblia diz que deles procede todas as saídas da vida. E a gente vai deixando entrar alguns tipos de sentimento no nosso coração. E o nosso coração vai ficando entulhado com sentimentos que não fazem parte do caráter e da natureza de Deus. E essa palavra eu fui guardando comigo
e repartindo mesmo de maneira bem específica quando Deus dá direção. E eu estou grata porque depois de tantos anos ele tem dado essa direção dessa palavra vir ao ar, a gente conversando a respeito dela. E essa palavra não está gravada em lugar nenhum como mensagem da igreja. E algumas vezes que preguei nos cultos ou na Shalom ou outras igrejas, às vezes vai ao ar, mas essa está guardadinha. Quando a gente fala entulhar o coração, para quem está chegando agora, o que significa essas palavras? Significa quando o nosso coração ele começa a ficar pesado, abrigando literalmente algumas coisas que nem a palavra diz que nós devemos, para quem está chegando e para nós, né? Mas vamos pensar para quem está chegando, a Bíblia diz assim, Colossenses 3, o 5. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más e a ganância, que também é idolatria. E aí a palavra vai dizendo que por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. E para quem está chegando, a palavra diz que naquele tempo antigo na nossa vida, a gente andou assim, no passado. Mas agora a gente não vive mais com esses hábitos. E esses hábitos é o que faz entulhar o coração. Por exemplo, então a Bíblia está dizendo aqui, mas agora livrai-vos de tudo isso. Do que é para a gente livrar-se? Diz da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes no falar. O que a Bíblia também nos diz para aqueles que estão chegando e que nós devemos, então, também não mentir a um outro, porque a gente já se despiu do velho homem com as suas atitudes. E a Bíblia diz que nós somos despidos dessas vestes. Essas vestes não fazem mais parte da nossa natureza. Porque todos esses sentimentos que eu coloquei aqui, se continuarem em nós, o nosso coração continua entulhado. Nós vamos continuar com os entulhos, com as amarguras, com o peso de que nós chegamos. E nós chegamos para o reino para ser revestidos agora desse novo homem. E a Bíblia diz, e vós revesti-vos desse novo homem, que esse novo homem ele se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o Senhor tem nos chamado mesmo a nos despirmos desse velho homem, desses sentimentos, desses pensamentos que acabam atrapalhando a leveza e a liberdade que há em Cristo Jesus no nosso coração. Perfeito, pastora, ficou muito claro. Uhum. Mas no dia a dia, o que você percebe também que pode entulhar o nosso coração? Que já tem uma idade cristã, uma caminhada cristã, já está há um tempo andando com Deus, com Jesus, mas nós também entulhamos o nosso coração. O que seria? No dia a dia, gente, é exatamente o nosso dia a dia. As coisas tão natural, tão normais, tão simples, e que às vezes a gente vai se deixando enlaçar, vai se deixando enrolar com aqueles sentimentos que do nosso amanhecer, às vezes o nosso coração fica entulhado pelo aquele mau humor do despertar. E quando a gente acorda, às vezes verdade. a nossa família, o nosso esposo, os nossos filhos não sabem se nos cumprimentam, conforme está o nosso humor. Às vezes, se nos cumprimentam, nós não queremos olhar, nós não queremos nem cumprimentar, porque afinal de contas, eu não acordei bem. Se não nos cumprimentam, nós geramos no nosso coração, afinal de contas não me notou, me esqueceu, me ignorou. Então, às vezes, a gente vai se debatendo com essas coisas do dia a dia, com sentimentos de discórdia, de descontentamento. E eu sempre falo que Deus quer tratar com estas coisas, que parece tão simples, mas nós vamos nos deixando embaraçar por sentimentos que nos acompanham dia a dia, desde o nosso amanhecer até o nosso anoitecer. Nós precisamos saber lidar com isso, porque em Cristo nós somos chamados para ter o governo do Espírito sobre nós, e não a nossa alma governar. É verdade, isso é muito real. E como nós podemos lidar com isso no Espírito quando isso acomete nas nossas vidas? Isso acomete todo dia. E é uma decisão em que eu vou ter que tomar essa decisão e falar para minha alma, literalmente. Então, isso está
Você acredita que isso está todo dia ligado às nossas decisões? Está, Completamente. Então, completamente. eu levanto de manhã de mau humor, mas eu decido trabalhar esse mau humor e trabalhar em Deus primeiro. Sim, Levar ao Senhor essa situação, esse momento que eu estou vivendo e que não gere isso em outras vidas. exatamente. Mas eu tenho, a minha alma, ela naturalmente, ela vai me conduzir a isso. E eu vou até me justificar. E qual é o problema de estar assim? Mas quando eu vou para diante de Deus e eu deixo com que a minha alma seja governada pelo Espírito, eu vou ver, não, o que que o Senhor espera de mim? O Senhor espera de mim o que a palavra diz. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Às vezes a gente acha que esse dia que o Senhor fez é um dia muito especial, porque está acontecendo algo, quem sabe, muito grande, diferente. Eu sempre falo, gente, o fato de eu acordar, de você Isso é real. acordar, de nós acordarmos com vida, com fôlego nas nossas narinas, é o dia que o Senhor nos fez. É É um dia que o verdade. Senhor nos acrescenta. E aí eu preciso entender isso. Gente, é mais um dia que Deus me deu. Deu para estar com os meus, deu para que eu possa viver aquilo que Ele planejou. E por que então eu vou ficar sendo dominado por esse sentimento que a minha alma está trazendo para mim? Então eu vou diante do Senhor e eu realmente tomo essa posição. Não, eu quero viver uma vida no Espírito. Aqui a palavra a gente iniciou dizendo, eu já me despiz, essa roupa não faz parte mais de mim, essa da velha natureza. Mas como é importante, pastora, conhecer a palavra, não é verdade? Porque se Sim, eu conheço a palavra, eu tenho condições de dominar. Então, esse sentimento e tomar decisão em cima da palavra. sim, Que esse é mais um dia que o Senhor fez. Alegrai-nos nele. Então, se eu sim. conheço essa palavra, eu declaro essa palavra sobre aquilo que eu estou vivendo e caminho nessa palavra. Então, meu dia já se transforma só pelo fato de conhecer a palavra. Com certeza, a Bíblia diz que a palavra, ela é água, a água que lava as nossas vidas. A É palavra tem esse verdade. poder. É E essa verdade. água vai lavando esses sentimentos. Então aí eu olho para a palavra, o que que a palavra diz? A alegria do Senhor É é a a nossa nossa força. força. Então se eu amanheci com esse sentimento chamado tristeza, que pode estar entulhando o meu coração, o poço do meu coração, falei, o que que eu vou lembrar? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é que vai ser a minha força. Então eu vou buscar essa alegria. Ah, mas eu não tenho motivo para me alegrar, porque o que está acontecendo na minha vida é uma grande provação. É uma prova muito dura. Ué, mas a Bíblia diz: tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações. É verdade. Então, quando os nossos olhos estão fixos na palavra, recebendo, lendo e obedecendo, porque não basta apenas ler, porque a Bíblia diz que não é para ser apenas ouvinte, mas praticantes, eu vou mudando essa natureza do meu coração em Cristo Jesus. E eu vou fazendo com que esta palavra, essa água, vá lavando e esses sentimentos vão sendo dispensados para que seja enraizado aquilo que a palavra de Deus diz. E para uma pessoa que está nos ouvindo, para ela se perceber que o que mais pode estar pesando, porque nós estamos falando sobre dominar a palavra, a palavra nossa palavra, nossa fala através da palavra, mas uma pessoa que está com o coração entulhado, como que ela pode perceber e quais são os sinais mais comuns que isso pode estar acontecendo? Porque muitas vezes a pessoa está com tantos entulhos no coração que não consegue nem declarar a palavra de tão pesado que está. Sim. Não é verdade, pastora? Aham, Pode sim. acometer isso também, né? Aham. Mas não tem um outro caminho, entendeu? Se não dela parar e começar a ser ensinada pela palavra, porque senão ela vai permanecer como ela está. Porque a palavra é essa luz que vem. E enquanto a luz da palavra não é jogada em nós, a gente fica naquilo que a Bíblia diz no nosso tempo de ignorância. Então, essa pessoa, ela vai ter que começar a recorrer, ainda sem vontade nenhuma, à palavra. Que aí é outra coisa a nossa alma, a nossa carne, que está envolvida em sentimentos, pensamentos e vontade, não tem vontade da palavra.
É muito mais fácil eu acordar na minha alma pela manhã, já cansada, ou na correria, fazendo uma série de coisas que eu tenho que fazer, porque afinal de contas o meu dia vai ser muito intenso, do que eu pensar, antes de tudo e acima de tudo, eu vou estar com a palavra. E eu vou ver o que a palavra tem para me dizer, o que o Senhor está falando comigo pela palavra, e realmente começar a dirigir a minha vida pela palavra. E isso vai ser, vamos voltar naquele ponto, vai ser quando eu tomar essa posição. Não tem como fazer isso a não ser vivendo uma vida pelo Espírito de Deus governando sobre o meu espírito. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu quero viver nele, mais sou transformada, mais os entulhos do meu coração vão saindo. Exatamente, porque aí é jogar aquilo que a gente fala, é jogado luz. A luz vem, e qual é, a finalidade da luz? A luz, ela ilumina, ela mostra, ela traz clareza. Então não tem, porque se não entrar a palavra, aquilo que você falou, Mirth, a pessoa vai achar que é supernatural. Está servindo a Deus às vezes, não é nem os que começaram. Está servindo a Deus há anos com esses entulhos no coração, com sentimentos assim tão banais, tão fúteis, às vezes arraigados, trazendo doenças que se manifestam às vezes no próprio corpo com uma alma adoecida por esse tipo de sentimento. Mas isso não pode gerar uma cegueira espiritual também? Com certeza. Quanto mais entulho, quanto menos eu me relacionar com a palavra, mais cego eu vou ficar e mais sujeito a um espírito de engano. Mas não tem como, E daí entra a dura serviço também. dura serviço. Uhum. A pessoa vai ficando endurecido. E às vezes vai, como a gente fala, né? Como a gente fala, aquilo fica incrustado, fica ali, grudado. E por isso, dessa natureza, dessa água, dessa palavra, desse rio de Deus, para ir empurrando e limpando. Porque senão as pessoas podem dar continuidade a uma vida assim. E nós temos, com certeza. Nós temos, né? Uhum. Pastora, Infelizmente. antes de entrar na palavra, que nós estamos falando sobre Gênesis 26, embasados na palavra, daqui a pouquinho nós vamos entrar, eu quero reiterar um assunto que a senhora começou falando sobre como essa palavra foi gerando no ministério, mas como ela gerou no coração da senhora. Compartilha conosco um pouquinho. E observando cada dia no meu próprio coração, porque na medida que eu fui fazendo a palavra, que eu fui estudando, que eu fui colocando ela para o papel, ela foi sendo interiorizada no meu coração. Então, aí é uma coisa que eu vigio constantemente. Deus é testemunha com os sentimentos no meu coração. Por Olha só. menor que seja. Aí eu falo, escuta, o que esse sentimento tem a ver com a vida de Deus em mim? O que esse sentimento revela o caráter de Cristo em mim? E olha que eu vou falar para você. É tratamento. Então pensa assim, olha aqui, essa mulher, ela está totalmente sem entulho no coração. É todo dia ser vencido. Eu fui uma mulher aonde eu precisei retirar entulhos do meu coração. E alguns desses sentimentos. Só que eu sempre falo, Deus quer tratar conosco de dentro para fora. E aí tá aqui, né? Dentro do teu podcast, esse é o nome, né? E quando Deus me deu essa palavra, ele falou bem claro, eu quero tratar contigo e com as pessoas que eu vou levar você a falar dentro desse tema, de dentro para fora. É lá na raiz do problema. E eu tenho até um exemplo disso bem claro, físico, certo? Certo. A gente tem uma irmã na igreja, chamada, que a gente chama Tia Rose, porque está conosco aí há 40 anos na Shalom, servindo ao Senhor conosco, né? E muitos anos atrás ela foi picada por uma aranha marrom. E isso me chamou também a atenção e fez com que eu pudesse ter colocado esse exemplo nessa palavra. E ela, então, foi prontamente atendida, né? Porque picada de aranha marrom tem um centro especializado em Curitiba que trata, né? E ficou tudo ok. Aí, um determinado dia, ela sentiu um mal-estar no local e achou que estava vermelho, aquilo que aparentemente já estava bom. Ela retornou ao médico. E chegando lá, o médico falou para ela: você dá licença que eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele pegou sobre a pele dela os 2 polegares e apertou assim. Quando ele apertou, abriu. E quando ele abriu, lá dentro tinha um buraco muito grande, a carne estava sendo literalmente comida. Aquilo não curou, curou superficialmente. E aí o médico falou para ela, sabe o que acontece? Agora nós vamos ter que tratar de dentro para fora.
Todos os dias ela ia ao posto de saúde, os curativos eram feitos de lá dentro, eles lavavam, eles passavam, e ela disse que aquilo era uma dor muito grande. E o pessoal que fazia os curativos dela falava, vai doer, mas será necessário para curar. E isso eu entendo que Deus quer fazer conosco. Deus não quer curar de maneira superficial a ferida do seu povo. Deus, ele está propondo essa cura de dentro para fora. Ele quer tratar conosco na raiz do problema, para que realmente ele seja banido. E, literalmente, chegou o momento onde ela foi curada completamente. Foram muitos anos, já se passaram muitos anos, mas aquele primeiro tratamento, ele foi mais leve, ele foi mais simples e parecia que estava resolvido. Não resolveu. Porque era superficial. Era superficial. O tratamento mesmo é de dentro mesmo, é lá dentro do lá coração. Dentro. E Deus quer tratar na raiz do problema. Porque se não for tratado na raiz, ele não vai sarar. Não vai, ele brota. Tudo que tem raiz brota rapidamente. Então, por isso... E daí vem os frutos, né? Vem, né? E vem aquilo, vem às vezes aquela erva daninha, vem aquilo que vai nascendo e vai se tornando realmente algo que vai ocupando um espaço do nosso coração, onde vai tirando a beleza, onde vai tirando a leveza e é onde vai contaminando. Então, eu sempre falo. Aí Deus começou a tratar comigo de dentro para fora. E eu sempre falo, qual é a melhor maneira de fazer o pecado morrer? É não alimentá-lo. Então, eu comecei a vigiar algumas coisas no meu coração, entendeu? E também, ao mesmo tempo, quando Deus foi me dando a palavra, eu lembro que o primeiro ponto que eu coloquei foi, por exemplo, se você tem problema com pensamentos impuros, então, você não pode alimentar os seus pensamentos que te levam a caminhos que te levam a esses pensamentos impuros. A Bíblia diz em Salmo 101:3, não colocarei diante dos meus olhos nada que seja mal, nada que seja pernicioso. Então, se você luta com esse entulho no coração, pensamentos, maus pensamentos, pensamentos que não agradam a Deus, pensamentos impuros, então, primeira coisa, você vai ter que vigiar onde você vai colocar os seus olhos. E por isso que a Bíblia diz, não colocarei os meus olhos diante daquilo que é mal, daquilo que pode gerar em mim esses pensamentos. Uma outra coisa, aí eu quero falar de uma cura que eu passei. Eu quero saber. Se você é egoísta, tem tendência a esse egoísmo, e acha que todo mundo lhe deve favor, e que quando alguém lhe contraria, você reage explodindo. Como que você vai vencer esse entulho do coração? Como, pastora? Você tem que vencê-lo aprendendo a doar-se aos outros. Você tem que fazer um antídoto. Você tem que fazer exatamente o contrário. Olha que interessante. Você está acostumada que todos te sirvam. Você está acostumada que, se não responder aquilo que você está esperando, você explode. E no seu egoísmo, você, de uma certa maneira, precisa sempre ser bem atendido e, quem sabe, a primeira. E eu tinha esse certo egoísmo, então você não pode se deixar alimentar por essas situações. Então, o que aconteceu? Eu precisei ser curada na minha alma com relação a, literalmente, passar fome. Eu passei fome fisicamente. Então, eu tinha algumas reações na minha alma por ter me faltado alimento no físico. Então, vim de uma família muito pobre, morávamos no sítio. Então, eu lembro daquelas vezes onde a gente tinha mesmo, onde a minha mãe tinha o feijão para fazer. E eu lembro que, às vezes, não era da colheita nova, ainda era da antiga. Aquele feijão estava velho. E aquilo, nem aquele caldo engrossava. E eu lembro que o nosso café não tinha pão, que é coisa mais simples para se comer. Quando ela conseguia engrossar com uma farinha, que ela deixava ali no fundo do café, a gente tomava e comia aquela farinha com uma colher. Então, eu era muito egoísta. Depois eu vim para a cidade e eu consegui identificar o meu egoísmo. Quando tinha comida, eu ficava desesperada, olhando com medo que faltasse. E aonde eu mostrava o meu egoísmo era nos buffets, em casamento, festa, porque eu sempre era a primeira da fila. Porque eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, se eles forem primeiro que eu e pegarem bastante e faltar para mim, então eu já me
antecipava a fila e pegava tudo que eu queria, sem lembrar que atrás de mim tinha pessoas que também iriam ser servidas. São os sentimentos que eu tô te falando do dia a dia. Parece uma coisa tão simples, Sim, mas que a verdade. gente se bate com essas Sim, coisas, sim. entendeu? Aí Deus foi trabalhando, de que maneira? Me levando a um caminho de jejum, me fazendo esse caminho do jejum que foi quebrando a minha carne. E eu fui entendendo que eu poderia ficar sem comer alguma coisa, e se faltasse, não seria como foi lá na minha infância, que eu não teria o que comer no outro dia. Então, eu fui tratando, porque eu reagi assim, por exemplo, viemos para a cidade, então melhorou perto daquilo que era a nossa vida. Então, eu lembro dos dias que na minha casa tinha queijo. Aí o que que eu fazia? Depois que que as pessoas comiam à noite, eu atacava a geladeira. Eu ia lá e comia aqueles pedaços de queijo que sobrou, porque no outro dia de manhã podia não estar lá para mim. Então, aí eu fui sendo tratada e eu acho que o jejum foi algo que me ajudou assim bastante. Olha que maravilha. Porque aí quando eu fui fazendo jejum, eu fui entendendo que a comida não me dominava mais e que eu não precisava ficar tão mal porque se eu tivesse ou não tivesse a comida ali no momento. E que se alguém fosse servido de melhor maneira do que eu, primeiro do que eu, e talvez para mim não desse aquilo que eu estava esperando, eu estava trabalhando com aquele meu egoísmo e de ficar feliz com aquele que estava recebendo, Nossa, que aprendizado, pastora. sabe? Nossa, Então, isso foi uma que coisa assim bênção. que Deus fez. Olha só, reverteu algo ruim em algo maravilhoso. Sim, E hoje está sim, aqui para ensinar a nós sim. a mudança e criar um antídoto nas situações adversas que nós podemos passar, nessa É, situação ou em outras também. uhum. Eu tenho uma terceira situação, posso te contar? Claro, Então tá. Essa está em 2 Pedro 2,19, que diz assim: prometendo-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. E aí Deus começou a gerar essa pergunta na minha vida: por quem você é vencido? Quem te vence? Porque o versículo final dele diz assim, ó: porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ser vencido por Jesus, eu preciso me tornar servo dele. Mas eu vi que eu tinha algumas coisas que me venciam. Mais uma vez, essa coisa do simples, do dia a dia. E eu fiquei pensando, né? Bom, de quem eu sou vencido, a Bíblia diz que eu me faço escravo. E a minha pergunta hoje, eu jogo aqui para nós, é essa pergunta: quem te tem vencido? Ou o que você precisa vencer? E aí, eu passei por uma situação que vai envolver comida de novo. Você já viu a minha relação com a comida? Deus começou a tratar na minha vida nesse sentido. O que que aconteceu? Nós estávamos num culto de oração e a minha amiga, ela fez uma proposta, o pastor fez um apelo, se você queria entregar alguma coisa a Deus naquele culto. Tinha uma semana de oração, né, por mês na igreja, e era lá um determinado dia, e a minha amiga chegou e falou assim para mim, tá? O pastor tá fazendo o apelo, e ela falou assim: ei, amiga, vamos lá na frente entregar a Coca-Cola nesses dias para o Senhor, o nosso refrigerante, Coca-Cola. Aí eu falei para ela, tá, mas quanto que você quer entregar? Quanto tempo? Ela agora é setembro e a Shalom vai fazer um almoço especial em dezembro, 20 anos. Ela falou, então vamos fazer até o dia do aniversário da Shalom? Eu falei, tá, só que eu sou radical, eu não gosto de nada pouco. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Eu olhei para a cara dela e falei, eu vou contigo lá na frente, mas não pode ser Coca-Cola, tem que ser todo e qualquer refrigerante. A gente não toma mais refrigerante até o dia dos 20 anos do almoço de aniversário da Shalom. Pode ser lá? Então pode ser sim. Então a gente foi. Aí chegamos lá para frente, fizemos o apelo, era a semana do meu aniversário. Eu faço aniversário em setembro e eu sou gaúcha, né? Já falei para você no começo. Pensa, como ir numa churrascaria sem tomar um refrigerante? Era a minha primeira experiência. Porque aí o pessoal da igreja fez uma festa e aí me levou para uma churrascaria, queria comemorar o aniversário comigo. Então, pela primeira vez, eu não tomei uma Coca-Cola ou não tomei nenhum refrigerante. E foi muito engraçado participar de uma churrascaria sem o refrigerante. Bom, aquilo era setembro, chegou outubro, novembro, dezembro, o dia do nosso almoço.
Então, a primeira coisa, o garçom perguntou, era no restaurante, o que vocês vão beber? Minha amiga, totalmente livre no Senhor, votou, cumpriu o seu voto, era até dezembro, então tá tudo ok com ela. Ela disse, eu quero uma Coca-Cola. Aí ele perguntou, e a senhora? Eu falei, eu quero uma água. Aí eu falei, mas você não vai tomar só Coca? Era até dia de hoje? Eu falei, não, não. Porque aí Deus já estava me tratando. Que se Olha, fosse outro tempo, eu ia me tirar nos 3 litros de Coca-Cola, sabe? Mas Deus já que estava me tratando. Aquilo que eu não podia ficar, que era qualquer coisa de comida, porque me dava aquela sensação, então, né, que aquilo ia me fazer falta. Eu falei, não, não quero. No outro dia, o meu marido era o diretor da escola, a gente tem uma escola Batista Shalom, ele era o diretor, tinha um encerramento com os professores, num outro restaurante. Essa minha amiga era professora na escola também. Chegamos ao almoço, o que você vai tomar? E ela pegou a Coca-Cola dela, tá tudo certinho, tudo muito bem. E eu falei, não, não quero. Aí não tomei. Aí, durante a semana, um amigo da minha filha, de uma das minhas meninas, foram lá em casa. E a gente pediu, então, pizza para comer em casa e um refrigerante de 2 litros de Coca-Cola. Aí falei, hoje eu vou tomar minha Coca-Cola com essa pizza. E na hora que eu fui tomar, apesar desse menino tomar muito refrigerante, não ter nenhuma regra nessa questão alimentar, ele olha para mim e foi a pessoa que Deus usa. E eu falar uma coisa para você, quando você está disposta a aprender, você aprende e a gente sai da desculpa. Ah, esse não pode me ensinar. Porque Deus usa até mesmo. Bom, ele usou uma mula para falar com Balaão. sim. Eu sempre falo, então quando Deus quer falar, ele Ele usa, fala. ele usa as pedras para Ele falar. usa as pedras. Aí o menino, apesar de eu saber que ele não tinha nenhuma disciplina em questão alimentar ou bebida, ele olha para mim e fala: Ué, mas vai tomar essa porcaria aí? Se eu fosse você, não tomava, porque já tá quanto tempo sem tomar. Quando o menino disse aquilo, na minha alma eu pensei, na minha vontade, no meu desejo, falei: Quem é tu para falar tal coisa para mim? Vai te olhar. Você vive aí tomando refri, mais algumas coisas? Mas aí eu pensei, sabe de uma coisa? Deus está usando a vida desse menino. Bati a minha mão na mesa e disse, pois então agora está decretado diante de Deus e vocês como testemunhas. Nunca mais colocarei refri na minha boca. E isso está fazendo 20 anos. Eu não estou trazendo aqui nenhuma palavra dizendo que não é para você tomar sua Coca-Cola, seu refri, não estou trazendo nenhuma aula de nutrição. O que eu estou falando? Um testemunho. Que isso era uma das coisas que me dominava, que era das quais eu era vencida. A questão da área da alimentação. E não ter domínio sobre isso, e às vezes ter muito medo. E eu vejo que tem pessoas que elas são escravas disso. Escravas que, se você falar para elas fazer um jejum, elas falam: Deus me livre se eu não tomar o meu café. Eu não vivo. Eu só Daquilo que sim. funciono depois do meu café. Então, tem pessoas que têm grandes dificuldades porque acabam sendo vencido por isso. E quando eu passei por essa experiência, assim, foi muito bom, porque aí o Senhor foi trabalhando comigo, deu vencer outras coisas. E aí ele foi falando, é possível, lembra que você venceu isso? Então, aí com isso, eu passei sempre a me policiar e a perguntar de por quem eu estou sendo vencido. Não teve outras coisas que quiseram me vencer? Ah, claro, não falta. O entretenimento, as coisas, as propostas, elas vêm todo dia para a nossa vida. São muitas coisas que nos atraem. E aí, de vez em quando, eu vou me policiando. Falei, epa, será que eu não estou sendo vencido agora por esse sentimento? Será que eu não estou sendo vencido por esse hábito, por esse costume que não está sendo bom para mim? E às vezes nem é questão, não estou tratando aqui que é pecado. Não tem nada. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas e nem todas me convêm, e que também eu não vou me deixar dominar por elas. Algumas coisas o Senhor nem está te pedindo, dizendo, olha, isso aqui é pecado, então não faça. Não, é uma disposição do seu coração, de ir além e entregar para o Senhor. Ir à segunda milha. Uhum, Agora vamos entrar no texto? vamos. Aham. Gênesis. Vou lá no final. Certo? Então, agora, como a gente pontuou sentimentos que podem estar entulhando o nosso coração, agora vamos. São vários deles, tá certo? Como o Certo. sentimento do raiva, ódio, Sim. ira, a maldade, a difamação, a vanglória, que é o pensar, aquele pensamento exagerado a respeito de si mesmo. A pessoa se acha boa demais, isso gera uma superioridade que está muito linkado com, na realidade, com uma inferioridade que ela quer esconder. Então, ela apresenta essa superioridade,
escondendo um complexo de inferioridade. Esse sentimento de inveja que fica desgostoso, que é provocado por ver a felicidade do outro, entendeu? E aí, esse sentimento de inveja leva esse desejo de possuir o que o outro tem, e não conseguindo, gera um sentimento de raiva, que foi o que realmente gerou esse sentimento que Caim teve com relação a Abel, Abel. né? Porque ele, afinal de contas, ele teve inveja de Deus ter aceitado aquilo que Abel tinha feito com seu coração sincero diante de Deus. Então a gente tem que cuidar muito com a inveja na nossa vida, porque ela tem uma tendência a gerar sentimento de raiva. E o sentimento de raiva traz grande desgraça e destruição. Esse sentimento de ciúmes, que é o meu sentimento que provoca obsessão por coisas ou por pessoas, dominação, dominando sobre as pessoas, né? Esse ato de dominar sobre algo ou alguém, né? O vanglória, a presunção, a vaidade exagerada, a opinião excessivamente boa de si mesmo. A pessoa orgulhosa sempre tem razão, não aceita estar errada e sempre se acha melhor. O que ela está fazendo, ela faria melhor do que qualquer outro que está fazendo. E por último, para que a gente possa então ir para Gênesis 26 e descobrir como nos posicionarmos para desentulharmos esses poços, eu creio que é um sentimento que nos envolve muito, 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 todos os dias, né? Nós temos a ansiedade, que é um problema, um sentimento assim que entulha muito o nosso coração, esse desespero, esse medo do futuro, e essa que nos leva à ansiedade e à depressão, esse apego ao passado, que a gente acaba não desligando daquilo que passou, né? O espírito de medo, que é algo que Deus não tem. Se tem uma coisa que você e eu precisamos saber, Deus não tem espírito de medo para nós. A Bíblia diz que Deus não nos deu esse espírito, mas Ele nos deu espírito de ousadia e de poder. E o último que eu creio que esse pega todos nós, e todo dia a gente tem que trabalhar com ele, é um sentimento chamado perdão. E quanto a gente precisa aprender a perdoar. E eu sempre falo que como eu vim do sítio, e quando eu ministro essa palavra, eu coloco aquela gaiola que é feito no sítio, né? Como criança eu via acontecer, arapuca, que chama. Meu pai fazia ela de bambuzinho, colocava na terra e ela tinha uma isca, entendeu? Que ele colocava lá dentro, porque ele queria pegar os passarinhos que estavam destruindo a plantação. Então, muitas vezes eu observei que alguns pássaros entravam, eles rodavam, rodavam, rodavam perto do grão de milho, quase picava, mas voavam, saiu. Então, por eles não morder aquela isca, eles saíam livres. Agora tinha outros que entravam imediatamente. Uma das primeiras coisas que ele fazia era lá morder a isca, tentar pegar o milho. Quando ele pegava o milho, ele desarmava a arapuca e ele ficava preso. Então eu falo que Satanás, ele é assim, como é que eu vou falar? Habilidoso de largar para nós essas iscas, Essas armadilhas. essas armadilhas, para ver se a gente morde a isca. E se a gente morde a isca, nós ficamos presos pela falta de perdão. E a falta de perdão é algo que destrói a nossa vida, que nos tá aí um entulho tenebroso que pode ocupar o nosso coração e precisa realmente ser desentulhado, precisa ser livre desse sentimento chamado falta de perdão. Independente, talvez você diga, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Se você soubesse a minha situação, você não faria e não falaria assim. Olha, a Bíblia diz que Jesus, pergunto para ele quantas vezes precisa perdoar, 7 vezes 7? Ele diz, não, 70 vezes 7. E quando Jesus está falando aos seus discípulos a respeito disso, os discípulos então dizem a Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Os discípulos não pediram para o Senhor acrescentar fé para que eles pudessem curar enfermos, expulsar demônios, mas eles pediram acrescenta-nos a fé, porque isso é um ato de fé. Perdão não é sentimento. É um mandamento, é uma instrução que nós temos da palavra de Deus. Então, talvez você que está me ouvindo nessa tarde esteja passando por uma situação tão dolorida, onde você identifica que o poço do seu coração está muito entulhado com essa falta de perdão. E eu não estou te tirando a razão. Você tem razão. O que foi feito para você é algo grave. Mas eu proponho para você, olhe para aquele que foi para a cruz.
que não tinha pecado algum e que não merecia coisa alguma, mas realmente foi, passou o que passou e pediu que o pai realmente não levasse em consideração aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Então, pela tua alma é impossível. Pelos teus sentimentos, pelos teus pensamentos, pela tua vontade, não tem como liberar perdão. Mas eu oro por você nesse dia, para que pelo poder do Espírito Santo de Deus, esse perdão seja liberado através do Espírito dele e você seja livre e essa água flua livremente no teu poço. Esta água que está em Gênesis 26:18. Amém. E que diz Amém. assim: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias do seu pai Abraão, e que os filhos tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou este poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então, seus servos, o que o Isaque faz? Então tá, houve contenda com esse poço, ele fez o que tinha que ser feito. Quando viu que a água veio, o veio da água veio, e o poço agora está desentulhado, Isaque vai lá, cava, porque os filisteus tinham realmente colocado tantos entulhos naquele poços que seu pai Abraão tinha cavado, e agora está lá, totalmente entulhado. Isaque toma a posição de realmente desentulhar, vem a água, com certeza aqueles outros pastores falaram: não, isso aqui é nosso, esse poço é nosso, não é teu, não. Eu fico olhando a atitude de Isaque. Então diz como o nome do poço foi tomado como discussão, porque contenderam, a Bíblia diz que Isaque então sai, deixa aquele poço Fluindo água fluindo água para os inimigos. para os inimigos. Olha só. Certo? Ele deixa. Então, seus servos cavam outro poço. Mas eles também, por causa desse, se desentenderam e por isso chamou Sitna, inimizade. Isaque, então, sai dali, muda-se e constrói outro poço. Aí, nessa construção desse outro poço, ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe, portanto, o nome de Rehobote, lugar espaçoso. Alargamento ou amplitude? Isto, ele diz: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Então eu quero falar assim para você: eu não sei quem entulhou seus poços. Eu creio que temos as duas situações. Às vezes você que vai se deixando os poços entulhar por sentimentos e situações de pessoas que vêm e que talvez façam exatamente como os pastores fizeram, de tomar aquilo que Isaque tinha buscado, de pegar aquilo que Isaac tinha preparado. Então, talvez pessoas pegaram coisas que era seu, de direito legal. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus é Deus. E o que ele tem para você, demônio algum, potestade algum e homem algum vai roubar. O que Deus tem para ti chegará nas tuas mãos, de um jeito ou de outro, porque ele é fiel para cumprir essa promessa que ele tem para você e para sua vida. Isaac cavou os poços que foram cavados nos dias de Abraão. E então, eu quero ler agora os últimos versículos, que diz assim. E um versículo que eu gosto muito de pontuar é Filipenses 3,13, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. Eu apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então esqueça, algumas coisas precisam ficar para trás. Esqueça delas, lembra delas naquilo que elas podem te ajudar agora para esse futuro, para esse novo tempo, porque Deus tem novas coisas para você, eu tenho certeza absoluta. Deus tem novo tempo para sua vida. E não Amém. importa o que foi passado. Amém. Esse tempo vai brotar com esses rios de água. A Bíblia diz: abriu outros poços. Então não deixe que pessoas ou situações o impeçam de desentulhar e cavar os poços. E para terminar, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque em Gênesis 26:32. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do
poço que cavaram e exclamando: encontramos água. Então eles voltam para Isaac e dizem: Isaac, sabe o poço que foi cavado? Encontramos água, tem um veio de água, tem água ali, ele é nosso, ele nos pertence. Então eu quero fazer essa proposta a você nesse dia. Volte ao propósito, volte à vida, volte à fonte, essa fonte inesgotável que é Jesus. Porque ele mesmo afirmou, João 4,13, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida. Amém. E o último versículo, Salmo 126. Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Então, nós servimos um Deus que é capaz de fazer com que haja rios no ermo, rios no deserto. E o meu desejo, nesse dia para você, é que este rio flua livremente. Amém. E tire todo o entulho. Amém. E seu coração seja essa fonte, que as pessoas gostam de estar com você. Gostam de estar perto, porque em você jorra essa água limpa, que purifica e traz realmente a profundidade do rio de Deus. E que você vá para esse rio e não fique apenas à margem do caminho, mas vá entrando dia a dia por meio da palavra e vá a tal ponto que você comece a passar esse rio, como diz em Ezequiel, a nado, que significa, aparentemente, perdi o controle. Eu sim, minha carne e minha alma, mas agora eu estou no controle e no governo do Espírito de Deus e Ele me leva do jeito que Ele quer e para onde Ele quer. Muito obrigada, pastora. Tão necessário isso para os nossos dias, viver pontualmente essa palavra, essa verdade, fluir nesse rio de Deus, nessa água. Tem algo que me chamou muita atenção, que essa fonte existe até nos dias de hoje. Amém. Até nos dias de hoje. Ela é eterna, assim como o nosso Deus é eterno. Para finalizar, pastora, eu gostaria que livremente a senhora fizesse uma oração para as nossas ouvintes, aquelas que estão escutando neste momento, a senhora, direcionada para elas, livremente, o que Deus colocar no coração da senhora, para a gente finalizar. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. nós declaramos agora sobre a vida de toda e qualquer pessoa que parou para estar ouvindo, vendo esse momento. Eu declaro sobre esta vida, Deus, de que todo o entulho está sendo dissipado. Amém. E que o teu próprio Espírito Santo, Deus, está trazendo à luz dos seus pensamentos aquilo que precisa ser tratado, que possa estar sendo identificado Sim, como Deus. entulho. Pai, eu oro por esta pessoa agora, que ela sabe o que tem vencido ela. Às vezes parece uma coisa tão pequena, mas ela não consegue vencer. Quando ela percebe o seu tempo, os seus dias, os seus sentimentos, seus pensamentos, os seus afazeres estão ligados a isso que a tem vencido. Mas eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que nós somos vencidos por Cristo Jesus e por aquilo que Ele tem para nós na nossa através da sua palavra. E eu oro para que esses poços agora, seus corações sejam totalmente desentulhados. E a você que está abrigando esse sentimento dessa pessoa que entulhou, colocou esse entulho tão pesado sobre a sua vida, eu declaro que de uma maneira poderosa o perdão está vindo sobre você. E você conhecerá a leveza de viver debaixo da alegria de perdoar e ser perdoado através de Cristo Jesus. E eu declaro sobre cada família aqui, sobre cada igreja representada, sobre cada ministério que Deus mesmo tem confiado, ministérios livres, desentulhados e Amém. fluindo Amém. rios de águas Amém. vivas Glória a e Deus. mergulhando em uma profundidade diante do Senhor Amém. para frutificar. Assim como no Negueb, quando o Senhor Aleluia. inunda o Negueb com aquela água, naqueles dias de estações, e a água toma conta daquele deserto,
a gente vê que nasce coisas até meio as pedras, flores nascem. Ali começa a existir vida. E eu declaro sobre ti vida, naquilo que parece estar morto. Poder da ressurreição. E o Senhor Amém. vivificando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem palavras aqui. Uma oração tão necessária para os nossos dias, para todos nós aqui. Muito obrigada, pastora, pela sua entrega, pela sua verdade, por ter aceitado esse convite. Como mesmo a senhora falou, o primeiro lugar que está trazendo essa palavra nessa amplitude. Então, meu coração se enche de alegria. O Senhor está trazendo algo incrível para a vida da senhora. Eu quero declarar isso. Amém. Eu Que recebo. esses próximos dias sejam os melhores dias do que a senhora já viveu na vida. E que Deus abençoe, prospere o ministério de vocês, que é lindo, é sólido e é incrível. Muito obrigada pela sua entrega. Amém. Eu agradeço também essa oportunidade. Creio mesmo que foi algo novo na minha vida, onde o Senhor literalmente me empurrou, por até Amém. mesmo pela palavra que Ele tem pontuado claramente, que Ele quer me levar a caminhos novos, Amém. coisas que Ele mesmo tem preparado. E creio que esse podcast fez parte desse tempo na minha vida. Amém. Muito obrigada. E para você que ficou conosco até aqui, meu muito obrigado. E um beijo no teu coração e até o próximo episódio.